Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre uma condição clínica não tão incomum da gente escutar nos nossos pacientes, que é a síndrome da ardência bucal. E o próprio nome já define o que seria essa síndrome. O que os nossos pacientes costumam relatar? Uma sensação de ardência, de ardor, de queimação na região de mucosas bucais, região de língua, na verdade é na cavidade bucal como um todo. Então, esse quadro clínico, ele é definido como a síndrome da ardência bucal. Tem um perfil, né, mais específico que a gente vai ver que é afetado por essa condição, né? E a gente vai falando aqui ao longo da aula. Então, a síndrome da ardência bucal, o próprio nome já fala, ela é aquela sensação de queimação nas mucosas, em cavidade oral, sem que clinicamente a gente examine aquele paciente e identifique uma causa física. Ou seja, o paciente vai relatar que está apresentando uma sensação de queimação, de ardor, e você vai examiná-lo clinicamente e não vai identificar, por exemplo, uma lesão ulcerada, não vai visualizar uma área eritematosa, não vai identificar uma condição clínica que justifique aquela sensação que ele está ali lhe relatando. Não tem, por exemplo, uma uma língua despapilada que você ali ao exame clínico identifique. O paciente, ele vai relatar uma sensação de queimação, ardor e uma dor crônica, ou seja, constantemente ele sente essa sensação e essa dor presente. Esse diagnóstico, minha gente, não é tão fácil, não é tão simples, principalmente porque nós vamos ter clinicamente uma ausência de um achado que justifique e muito comumente também nós encontramos o quê? Uma ausência de achados laboratoriais, ou seja, o paciente também vai fazer exames laboratoriais e não vai apresentar alguma alteração laboratorial, né, nos exames que justifique essa sensação. Essa síndrome da ardência bucal, ela está muito presente em pessoas já de meia idade, ou pessoas mais idosas, pessoas de meia idade. E nós temos um perfil feminino muito direcionado, muito mais sendo afetado por essa condição. Então, mulheres de meia idade, né, são muito comumente relatam, né, essa sensação de queimação, de ardência a nível de cavidade bucal. Então, dentro aqui de uma proporção, nós temos 5 pessoas para cada 100 mil indivíduos, né, que podem vir a relatar essa sensação de ardência bucal. Como a gente já viu, mulheres pós-menopausa, entre 50 e 70 anos, são os indivíduos que são mais comumente afetados, né? E aí você pode ter as mais variadas etnias, as mais variadas classes sociais, sendo também acometida pela síndrome da ardência bucal. Diversos fatores realmente são apontados como possíveis desencadeadores, gatilhos para o desenvolvimento dessa condição. E hoje em dia já se sabe muito, né, que existe uma forte relação entre fatores psicogênicos, né, nesse gatilho, nesse fator etiológico inicial. Principalmente fatores como a própria ansiedade, depressão, alterações de humor, todas essas alterações psicogênicas podem estar fortemente associadas, ou estão fortemente associadas, na verdade, a condições predisponentes ao desenvolver da síndrome da ardência bucal. Então, veja, nós temos geralmente, né, um perfil voltado para mulheres de meia idade, pós-menopausa e pessoas que estão, né, associadas a condições psicológicas, né, já necessitando de ajuda, de auxílio. Dentro dos sintomas específicos, nós podemos ter os mais diversos e diferentes relatos ali que os pacientes podem nos relatar. Então, você pode e tem constantemente, né, um paciente relatando ali uma dor crônica, ou seja, tem paciente que diz que todo dia dói, todo dia arde. Ou tem paciente que vai relatar que dói mais à noite, ou arde mais pela manhã, e tem intervalos, momentos intercalados entre esses relatos de sintomatologia dolorosa. Então, você tem aquele paciente relatando dor, queimação,
muito comum o paciente relatar que tem aquela sensação de ardência, ou seja, a boca toda está ardendo, né? Como se estivesse em chamas, né? Uma vez uma paciente disse que tem fogo, né, na cavidade bucal. Então, o paciente fica com essa sensação de ardência, de queimação em toda a região de cavidade bucal, mucosa, língua, tecido gengival, fibromucosa de palato duro, palato mole, né, também. O paciente relata também, comumente, a sensação de a própria xerostomia, né? A alteração do paladar é comum também, alteração de paladar, alteração de olfato. O paciente comum também ele relatar essa sensação de gosto metálico, uma sensação de amargor na cavidade bucal, né? Associada justamente a essas alterações de paladar que ele pode vir a relatar. Não é incomum também o paciente relatar uma sensação de formigamento, de dormência, né, de coceira propriamente dito, né? Tem alguns pacientes que relatam a própria coceira a nível de cavidade bucal. E tem alguns pacientes também que podem relatar uma sensação de alfinetada, como se fosse uma agulha, um corpo estranho, né, penetrando ali naquela cavidade, seja na língua, nas mucosas, palato. O paciente ele também pode relatar uma sensação de inchaço, edema, uma boca queimando, são sintomas, né, que a gente pode perceber. E como já mencionado, né, essa digeusia, em que a gente observa que uma variação, uma alteração do paladar, né, um gosto estranho na cavidade bucal. Então, esses são os principais sintomas que a gente pode identificar no nosso paciente, né? Nesse paciente que está sendo acometido pela síndrome. Então, a síndrome da ardência bucal, ela vai estar de fato associada a sinais clínicos e achados laboratoriais normais. Foi aquilo que eu comecei a falar com vocês lá no início da aula, em que clinicamente você vai ali examinar o seu paciente e você não vai encontrar uma lesão, uma patologia ali instalada a nível de cavidade bucal. E associada a isso, a gente ainda vai ter exames laboratoriais que vão apresentar padrões de normalidade. Então, se você já sabe que clinicamente o seu paciente vai apresentar condições normais, laboratorialmente também, qual seria o nosso melhor caminho para fechar esse diagnóstico, né? Possivelmente, nós vamos traçar um caminho mais específico em relação à própria o quê? A anamnese desse paciente. Nós vamos fazer questionamentos ali na entrevista inicial que nos deem informações que estejam associadas aos possíveis gatilhos da síndrome da ardência bucal. A gente já sabe que geralmente nós temos o quê? Um perfil mais estabelecido. Geralmente nós vamos ter o quê? Mulheres de meia idade, nós vamos ter mulheres fazendo uso de medicamentos. Esses medicamentos podem ser psicotrópicos, antihipertensivos ou outros grupos de medicamentos, né? Nós podemos ter associadas a essa condição pacientes que vão relatar alterações psicológicas, comportamentais. Então, a chave maior para esse diagnóstico, já que clinicamente você não vai encontrar nenhuma alteração ali instalada, seria a gente fazer o quê? Uma entrevista
apurada, uma anamnese minuciosa, para que a gente consiga ali captando essas informações que a gente sabe que são fatores desencadeadores ou fatores associados a essa condição clínica. Então, já que nós já sabemos que a síndrome da ardência bucal, ela está associada a uma etiologia multifatorial, ou seja, vários fatores, desde desordens psicogênicas, desde alterações comportamentais, desde fatores psicológicos ou doenças alimentares como a própria depressão, alterações como ansiedade, transtornos compulsivos, né, podem estar associados. Mas nós também podemos ter origens sistêmicas, origens localizadas, específicas em áreas localizadas, e inclusive origens idiopáticas, desconhecidas. Dentro do que nós consideramos ou podemos levar como fatores desencadeantes de origem sistêmica, nós vamos ter o quê? As alterações das glândulas salivares. As alterações de glândulas salivares podem, sim, estarem associadas à própria síndrome da ardência bucal. Ora, se eu tenho alteração nas glândulas salivares, possivelmente eu posso ter o quê? Uma deficiência de liberação salivar. E a gente sabe que saliva em cavidade bucal é a nossa maior proteção, lubrifica, não resseca, não desidrata as mucosas se a gente tem saliva ali se liberando constantemente da forma correta. A gente pode ter também, a nível ainda de origem sistêmica, disfunções endócrinas, alterações hormonais que estejam ali associadas ou desencadeando essa sensação de ardência e queimação a nível de cavidade bucal. As próprias medicações, tem alguns pacientes que fazem uso de medicações, muitas medicações o dia inteiro. Essas medicações podem estar também associadas. Hoje a gente já sabe que existem associação. E não só apenas psicotrópicos, né, mas medicações variadas que aquele paciente possa estar fazendo uso. Condições neurológicas, alterações hormonais, deficiências nutricionais podem também serem fatores desencadeantes para a sensação da síndrome da ardência bucal. Quando nós pensamos em origens mais localizadas ou fatores mais localizados, a gente vai ter a própria origens como problemas odontogênicos, desordens dentárias, na verdade, que podem estar sendo desencadeadoras para a própria síndrome. Fatores alergênicos, condições infecciosas, neuropáticas, né, podem também estar associadas ao desencadear da própria síndrome da ardência bucal. E, como a gente falou, né, origens idiopáticas. Às vezes a gente não consegue identificar ou não tem justificativas, né, achados reais para o desencadear da síndrome. Então, a própria síndrome da ardência bucal, ela foi classificada, né, segundo a classificação de Maltman, em síndrome da ardência bucal tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E essa classificação, ela se baseou na variação dos sintomas diários que aquele paciente possa vir a apresentar. Então, dentro dessa classificação, nós podemos dizer que nós temos a síndrome da ardência bucal tipo 1, em que você vai ter, em média, 35% das pessoas afetadas sendo classificadas, inseridas na tipo 1. Nós temos a síndrome da ardência bucal tipo 2, onde a gente tem uma maior parte do público atingido, em média 55% das pessoas. E nós temos a síndrome da ardência bucal tipo 3, onde você tem uma menor quantidade de pessoas ali se fazendo presente no tipo 3. Apenas 10%. Então, na síndrome da ardência bucal tipo 1, o paciente vai lhe relatar uma sensação de dor por ardência todo dia. Então, essa sensação de ardência, ela não é presente, né, somente ao acordar. Mas essa sensação de ardência bucal, ela vai se desenvolvendo durante o dia. E geralmente esse paciente ele vai lhe relatar que a sensação de ardência bucal se dá muito intensamente ao tardar do dia, ou seja, ao findar do dia, à noite. Né? Ele vai dizer que durante o dia não sentiu nada, durante a manhã, e durante o dia ele começou a sentir uma alteração, a sensação de ardência foi aumentando. E geralmente, o paciente que se encontra, né, na classificação tipo 1, ele vai lhe relatar uma intensidade da sintomatologia no período noturno. A síndrome tipo 2, o paciente ele vai ter já um relato em que ele vai lhe dizer que é o dia inteiro, não é só nem pela manhã
nem é só mais à noite. Ele vai dizer que ele tem uma sensação constante. E, inclusive, essa sensação de ardência constante, percebam, ela é relatada pela maior parte das pessoas atingidas. A maior parte das pessoas que apresentam síndrome da ardência bucal, elas têm essa sensação de ardência constantemente, o dia inteiro, diariamente, todo dia, né? E essa é uma das situações em que a gente tem uma maior resistência desses pacientes ao próprio tratamento, né? Porque muitas vezes os pacientes que se encontram, né, na classificação 2, eles são pacientes que apresentam, na sua grande maioria, distúrbios psiquiátricos, como a própria ansiedade, depressão, e aí essa presença da sensação é muito mais intensa e mais constante. Já os pacientes que se inserem, que são classificados dentro da síndrome da ardência bucal do tipo 3, é aquele paciente em que ele vai lhe relatar uma sensação de dor, de ardência mais intermitente. Então, ele vai lhe dizer que ele tem intervalos, né, de sensação, dessa sensação de queimação e de ardência, né? E nesse paciente, nesse grupo de pessoas que se enquadram na síndrome do tipo 3, nós temos quem? Aqueles pacientes que geralmente não vão apresentar alterações psicológicas. Então, considerados, né, são pacientes, na sua grande maioria, que são considerados psicologicamente normais. Então, dentro da classificação de Maltman, nós temos a síndrome ainda classificada na tipo 1, tipo 2 e a tipo 3. Percebam, a tipo 2 é a que nós vamos ter o maior grupo de pessoas ali inseridos. E na tipo 2, que é a que a gente tem maior pessoas ali, mais pacientes inseridos, você tem a sensação de dor e de ardência constante, o dia todo, né? Muito bem. Nós já entendemos o que é a síndrome, quais são os seus possíveis fatores etiológicos aí associados, já entendemos, né, quais são os sintomas realmente que nós podemos, né, identificar nesse paciente. E aí nós vamos pensar na terapêutica, né? Quando nós pensamos no tratamento, nós vamos ter, sem sombra de dúvida, a terapêutica medicamentosa, aí fazendo uso, né? Desde medicamentos, né, os mais variados, né, como o próprio clonazepam, ansiolíticos ali atuando, né, até, além da própria terapêutica medicamentosa, nós vamos ter o quê? A própria psicoterapia, já que eu sei que fatores psicológicos estão fortemente associados à síndrome da ardência bucal. Então, esse paciente, muitas vezes, ele precisa de um acompanhamento psicoterápico, né? Uma psicoterapia, uma abordagem psicoterápica, né? Uma abordagem cognitiva e comportamental para se tentar, né, identificar gatilhos emocionais iniciais para o despertar da síndrome. E não só a terapêutica própria medicamentosa, mas também nós vamos ali, e a própria terapêutica psicológica, né, a psicoterapia, mas também nós temos terapias como a própria acupuntura, laser terapia, que hoje o laser, cada vez mais a gente entende a importância dele, principalmente nessas condições de sintomatologias dolorosas, de melhorar a condição pós-trauma, né? A possibilidade de aumentar a vascularização, a irrigação sanguínea daquela região, já ajuda muito, né, nos processos de cicatrização, na diminuição das sintomatologias dolorosas. Então, nós temos terapias alternativas que vão consideravelmente, né, ajudar esse paciente a ter uma melhora na qualidade de vida dele. Desde a possibilidade de medicamentos, né, que possam analgésicos, anti-inflamatórios, psicotrópicos. Muitas vezes a gente também pode associar ao uso de saliva artificial, também para aumentar a lubrificação daquela cavidade bucal, né? Nós temos a possibilidade de lançar mãos de terapias, né, alternativas para dar uma melhora na condição de vida desse paciente. Porque vocês imaginem que o paciente que tem a síndrome ali instalada é uma condição de vida muito deficiente, ruim. A pessoa fica o tempo todo com aquela sensação de queimação. Olha, pense bem vocês, quando a gente tem uma lesão ulcerativa em cavidade bucal, o quanto é desconfortante, uma pequena lesão ulcerada. Às vezes você passa uma semana, 10 dias com aquela lesão ulcerada ali machucando.
lhe incomodando. Imagina uma pessoa que tem uma sensação de boca ardendo, queimando, coçando 24 horas todos os dias, né? Então, é uma condição que realmente que a gente precisa ter empatia em relação àquele paciente e buscar uma terapia, uma forma de tratamento satisfatória para que a gente consiga dar uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês sobre essa síndrome, que ela é possível, né? Não é tão rara não, é possível da gente encontrar pacientes que façam esse relato e que a gente precisa, lembrem, fazer uma rica anamnese para que a gente consiga chegar à precisão dessa condição, né? Desse diagnóstico, ok? Até a próxima, gente.